98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte. Já já tem história de amor inédita no ar. A música da minha vida. 98 FM. Que tal a 98 te levar para um super encontro com o Sorriso Maroto? Eu tomo. E se a gente convidar o Pichote para esse rolê também, será que eles vêm? Quer trocar pelo meu carinho. Só não demora pra decidir porque a 98 FM tá facinho de ganhar ingressos pro show do Sorriso Maroto e Pichote que vai rolar no Jockey dia 12 de março. Para participar, fique ligado na programação que tem ingresso durante os nossos programas. Não perca esse encontro especial dia 12 de março no Jockey. Sorriso Maroto e Pichote com a 98 FM. Todo mundo vai! 98! Conferindo 8h30. 98! 98! Direito Uniopet é nota 5 no MEC. Estude no Rebouças ou Centro Cívico e garanta seu diploma com até 45% de desconto no curso todo. Direito Uniopet. Inscreva-se agora em vestibularuniopet.com.br. 98! A 98 é feita pra você que tá solteiro ou que tá namorando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Tá bloqueado? Preocupa não, pois até o Gustavo Lima tá. E aquele pagodinho diferente. As músicas mais brabas tocam aqui na rádio que todo mundo ouve. A 98 FM é tudo de bom, porque toca tudo que você curte. 98! 98! Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Olha, ali na empresa, ele foi o único que notou que eu não estava bem. Trabalhávamos bem próximos um do outro, em contato o tempo todo, e talvez por isso ele tenha notado com mais facilidade que naquele dia eu estava muito, mas muito deprimida. Nem podia ser diferente. Meu namorado tinha terminado tudo comigo. Eu adorava o Celso. Era apaixonada por ele. Nem verdade que o nosso relacionamento já andava desgastado fazia tempo. O fim parecia inevitável. Mesmo assim, não imaginei que fosse sentir tanto aquele golpe. Lembro que assim que cheguei na empresa, o Marcelo comentou: "Nossa, Lígia, que cara. Aconteceu alguma coisa?" Como a gente tinha uma certa intimidade, acabei abrindo o jogo com ele. Até porque estava realmente com necessidade de desabafar. Contei que eu e o Celso tínhamos terminado e ele tentou me consolar. Não fica assim. No fim vai ser melhor para você. Pelo menos pelo que você me contava. Esse cara só aprontava. Vai por mim. Foi um livramento. Ah, como eu também queria pensar assim. Eu e o Marcelo já trabalhávamos juntos há mais de um ano. E ele era a pessoa com quem eu me dava melhor ali na firma. Tínhamos uma amizade, digamos assim. Eu sabia que ele era casado, tinha um casal de filhos, só que ele nunca foi de ficar falando muito da família. Eu já tinha visto fotos da sua esposa, das crianças, mas, repito, ele não era muito de ficar falando. Naquele dia, notando o meu desânimo, ele me convidou para tomarmos alguma coisa depois do serviço. Assim, poderíamos conversar com mais calma. Não era a primeira vez que a gente fazia isso. Às vezes, saíamos numa turminha, mas desta vez, ele não chamou mais ninguém. Fomos apenas nós dois. E olha, sua companhia até que me fez bem. Ele conseguiu me fazer esquecer um pouco, pelo menos um pouco, os problemas que eu estava enfrentando. Ficamos ali pouco tempo, 1 hora se tanto. Depois cada um seguiu o seu rumo. No sábado, graças a Deus,
eu já estava um pouco melhor. Acabei dando razão a ele quando disse que talvez o fim do meu namoro tivesse sido um livramento, porque o Celso realmente andava aprontando demais comigo. Os dias foram passando e eu fui me acostumando àquela nova situação. Até que deixei tudo de lado. Porque, como dizem, né? O que não tem remédio, remediado está. Fomos levando a vida, procurei dar mais atenção ao meu trabalho, até para não perder tempo, né? Pensando bobagem. Quando um dia me deparei com uma situação que, sei lá, me deixou meio confusa. Lembro que estávamos ali na sala, trabalhando, eu distraída mexendo no computador, quando pelas tantas me bateu aquela sensação de que estava sendo observada. Nem eu mesma sei explicar. Só que me virei assim para a mesa do Marcelo e ele estava com os olhos fixos em mim. Ficou até meio sem jeito quando notou que eu tinha visto. Mas logo voltou a me encarar. E chegou a dar um sorrisinho, assim. Confusa e meio sem jeito, eu perguntei: ué, tá me olhando assim por quê, Marcelo? Nada, na verdade, tô com um pensamento meio longe. Ah, é? Aconteceu alguma coisa? Tem algo te preocupando? Não. Na verdade, tá tudo certo. É que ele começou a frase, mas não terminou. Ficou me olhando como se estivesse criando coragem para falar. Fiquei curiosa, tanto que perguntei: termina? O que você ia falar? Não sei se te conto. Sei lá. Tenho medo da tua reação, de você, de repente, levar para um outro lado. Para um outro lado? Nossa, você está me assustando. Pode falar, numa boa. É que eu estava aqui pensando. Esse teu ex aí é um cara muito trouxa, viu? Imagine terminar com uma menina como você. Não quero que você me leve a mal, mas você é um tipo de mulher que é o sonho de consumo de 10 a cada 10 homens. Nossa, que exagero, Marcelo. Assim você me deixa sem graça. Não, mas é verdade. Eu mesmo, se não fosse casado, ia entrar na fila. Olha, aquela conversa me deixou tão embaraçada. Na verdade, não foi nem tanto o que ele falou, mas o modo como me olhou. Ele nunca tinha olhado para mim daquele jeito. Sabe, sério, como se quisesse ler meu pensamento. E isso, não posso negar, acabou mexendo comigo. Sempre fomos muito amigos e, pelo fato de ele ter, assim, uma família, uma esposa, e eu ter um namorado, pelo menos até poucos dias atrás, nunca tinha rolado nenhuma espécie de clima entre nós. Éramos apenas bons amigos, colegas de trabalho que se davam bem. Só que, não sei explicar, mas desde aquele momento, daquela observação que ele fez, parece que alguma coisa diferente começou a acontecer. Vez ou outra, eu o pegava olhando para mim, daquele mesmo jeito. Até eu, às vezes, de modo inconsciente, também olhava para ele de um modo diferente. O fato é que as coisas foram acontecendo assim, de uma maneira supernatural, sem nos darmos conta. Foi pintando um interesse de parte a parte. A grande verdade é essa. Até que um dia, durante o almoço, do nada, ele segurou assim a minha mão e falou: esqueci de te falar. Sabe que eu sonhei com você essa noite? Sério? Me conta, como é que foi? Ah, não posso. Tenho vergonha de contar. Só digo uma coisa, foi bom demais. A gente ficou ali naquela brincadeira, naquele joguinho de empurra-empurra, eu pedindo que ele contasse, e ele tentando fugir, ou fingindo que queria, né? Não sou nenhuma boba.
Já até podia imaginar que tipo de sonho podia ter sido. Mas queria que ele me contasse. A verdade é que as coisas tinham mudado um pouco entre nós. Havia um certo interesse de parte a parte que a gente já não conseguia mais disfarçar. Eu fui, na verdade, uma inconsequente, porque não podia ter me deixado levar por aquele jogo de sedução, porque sabia que ele era casado. E aquela história do sonho que ele havia tido comigo acabou rendendo, porque passamos a tarde toda falando sobre ele. Eu querendo que ele me contasse e ele fingindo que fugia, até que no final ele falou: tá bom, Liv, eu te conto, mas só se você tomar um chopinho comigo depois do serviço. Resultado, acabamos indo para aquele mesmo lugar da primeira vez. Chegamos, escolhemos uma mesa, ele pediu uma bebida. Sabe, dava para sentir aquela atmosfera gostosa no ar. Aquela sensação de que algo iria acabar acontecendo. Até que pelas tantas, me olhando assim bem sério, ele falou: bom, então deixa eu te contar como foi o sonho. Se bem que vou te fazer uma pergunta. Você prefere que eu te conte ou que te mostre na prática como foi? Eu fiquei olhando para ele, sorrindo, sem saber o que dizer, mas louca para falar até que, aproveitando aquele clima gostoso, falei que preferia que ele mostrasse. E sem rodeios, ele se aproximou e encostou sua boca na minha. Foi um beijinho assim suave, pelo menos a princípio. Até que depois se intensificou e virou um beijo apaixonado. Um beijo foi puxando o outro e a gente não conseguiu mais parar de se beijar. Até que depois ele confessou: Lívia, não sei o que você fez comigo, mas alguma coisa mudou dentro de mim. Sei lá, o fato de saber que você não estava mais namorando aquele cara me fez começar a te olhar de um jeito que eu nunca tinha olhado. E, bom, já que você está sendo sincero, eu também vou ser. Eu também ando me sentindo diferente em relação a você. Sei lá, uma coisa boa, gostosa. Você também despertou alguma coisa em mim. Ele se abriu num sorriso tão bonito quando eu falei aquilo. Depois, me deu outro beijo. Incrível! Como isso pôde acontecer? Se algum tempo atrás alguém me dissesse que eu e ele iríamos nos envolver, eu iria rir na cara da pessoa, porque na minha cabeça, pelo menos, não havia, mas olha, a menor possibilidade. No entanto, olha nós dois ali, confessando um para o outro que a gente não conseguia pensar em outra coisa. Sei lá, pelo fato de sermos amigos, realmente na minha cabeça nunca tinha passado a ideia. Pelas tantas, ele perguntou se eu não estava a fim de ir com ele a um lugar mais reservado, e sem pensar muito, acabei aceitando. E foi desse modo que acabamos parando na cama daquela suíte de motel. Repito, eu acho que nenhum de nós dois poderia imaginar que um dia estaríamos sozinhos num lugar como aquele, nos entregando um ao outro como dois apaixonados. E foi tão bom, foi tão gostoso que não ficamos só naquela primeira vez. Na verdade, mesmo sabendo que não devíamos, mesmo sabendo dos riscos, do perigo, acabamos engatando um caso. Mais do que isso, nos apaixonamos de verdade. E onde tem paixão, vamos convir, tudo acaba se complicando mais e mais a cada dia. O fato é que, com o tempo,
quanto mais a gente se envolvia, mais cobranças eu fazia. A partir de uma altura, eu comecei a querer exclusividade. Queria que ele se separasse para podermos ficar juntos. E ele também me cobrava. Final de semana, por exemplo, ficava me ligando só para ver se eu estava em casa ou se tinha saído para algum lugar. Até foto ele pedia que eu mandasse para confirmar que estava em casa e não na rua. Ele pedia paciência da minha parte. Também queria resolver sua vida lá com a esposa, mas não podia fazer isso assim, de uma hora para outra. Fomos levando assim, desse modo, até que perto de completarmos 8 meses juntos, veio o inesperado. E eu digo inesperado porque, meu Deus, a gente se cuidava tanto. No fim, acabei engravidando. No começo foi um baque, porque era algo que não estava nos meus planos. E acredito que nem nos planos dele. Imagine, a nossa situação já era complicada. Ele era casado, já tinha 2 filhos. Estava tentando resolver sua vida lá com a esposa, para podermos ficar juntos de vez. Só que no meio do caminho, fomos surpreendidos por aquela bomba. Quando lhe contei, olha, esse homem ficou tão nervoso, chegou a ser grosso comigo. Como que isso foi acontecer, Lívia? Você não se cuida? Olha, eu fiquei até magoada com ele, porque, puxa vida, do jeito que ele falava, dava a impressão de que eu tinha feito de propósito. Ele não falou nada assim abertamente, mas chegou a dar a entender. Depois que eu descobri a gravidez, juro que pensei que ele fosse dar um jeito de resolver logo a vida dele com a mulher. Só que tudo continuou na mesma. Ele continuou casado e eu continuei sendo a outra. Ali na empresa, pelo menos eu achava, ninguém sabia do nosso envolvimento. Até porque sempre fomos muito discretos, tá? Para evitar que alguém comentasse. E todo mundo queria saber quem era o pai do meu filho, quando contei que tinha engravidado. Foi a maior especulação. Até o Celso ficou sabendo. Inclusive, mandou mensagem querendo saber se era verdade. Até para ele já tinham contado. Aliás, em casa foi até pior. Porque já fazia tanto tempo que eu e o Celso tínhamos nos separado. E todo mundo queria saber, claro, com quem eu andava envolvida. Meu pai, por exemplo, não gostou de saber que eu seria mãe solteira. Só eu sei o sermão que eu tive de ouvir. Para preservar o Marcelo, não comentei com ninguém que o filho era dele. Fiquei esperando que primeiro ele resolvesse sua vida lá com a mulher. Só que eu senti que ele não ia resolver nada. Eram só promessas vazias o que ele me fazia. Olha, eu cheguei a duvidar que ele realmente fosse se separar da esposa. Mesmo eu agora estando grávida. Foi uma gestação bem difícil, complicada. Eu me sentia muito sozinha, principalmente final de semana, quando a gente não podia ficar junto. Até que, faltando pouco para minha filha nascer, acabei saindo de licença. E aí, claro, se tornou ainda mais difícil a gente se encontrar. Era mais por telefone que a gente conversava. E ele sempre repetia a mesma ladainha. Calma, Lívia, calma. Logo, logo tudo vai estar resolvido. Daqui a pouco a nossa filha nasce. Eu prometo a você que vou dar um jeito. Era de promessas que eu estava vivendo naqueles últimos meses. Só que, repito, promessas vazias, porque ele não fazia nada para mudar a situação. Eram só palavras. Parecia até que para ele estava bom, como tudo estava. Era conveniente. Dei à luz a minha filha numa terça-feira. Ele, inclusive, passou no hospital à tardinha
para me ver, conhecer a menina. E foi nessa ocasião que meus pais o conheceram. Ele ficou tão sem graça quando entrou naquele quarto. Acho que não imaginava que fosse conhecer todo mundo. Mas o que ele esperava? Que não fosse ninguém da minha família comigo? Lembro que assim que ele apareceu na porta, no quarto, meus pais ali comigo, eu fui logo falando. Então, vocês queriam tanto conhecer o pai da minha filha? Tá aí. Esse é o Marcelo. Meu pai ficou olhando para ele assim, meio ressabiado. Depois falou: é bom mesmo, né? Eu sei que a minha neta não teria o nome do pai na certidão de nascimento. Aliás, o que você pretende fazer daqui para frente, rapaz? Você vai assumir minha filha? Pai, pelo amor de Deus, pai. Faz escândalo. Isso não é hora nem lugar para discutir isso. Olha, ficou um clima tão esquisito. Porque meu pai falou assim, na lata. Fazer o quê? No fim, acabaram se entendendo. As coisas mudaram um pouco depois que o Marcelo conheceu a minha família. Porque assim ele pôde aparecer lá em casa para me ver e ver a nossa filha. E eu imaginei que agora sim as coisas dariam certo para nós dois. Só que as semanas iam passando e tudo continuava na mesma. Assim que terminou o período da minha licença, voltei a trabalhar. Eles tinham contratado uma outra menina para ficar no meu lugar. Só que em vez de dispensá-la, quando voltei, ela foi efetivada, de modo que passamos a trabalhar nós três ali naquele setor. E naturalmente que não tínhamos a mesma privacidade de antes. Só que eu não sei, tinha alguma coisa estranha no ar. Eu ali tentando me readaptar, acabei percebendo uma coisa estranha entre o Marcelo e a Carolina. Essa nova menina que tinha ficado no meu lugar durante a minha licença. Sei lá, podia ser impressão minha, mas não sei. Às vezes parece que eles trocavam sinais com o olhar. Ou será que eu estava ficando paranoica? Fiquei me perguntando se ela sabia que o pai da minha filha era ele, o Marcelo. Com certeza não sabia, até porque ninguém ali na firma sabia que a gente tinha aquele caso. Para resumir, apesar do Marcelo ter registrado a menina, nossa situação continuou exatamente a mesma. Ele não se separou da esposa, continuou me pedindo paciência, só que não sei. Eu senti que pouco a pouco ele foi se afastando de mim. Eu o amava e sofria com isso. Desde o nascimento da nossa filha, que a minha prioridade acabou se tornando ela. E o Marcelo começou a dizer que quem estava se afastando dele era eu, e não o contrário. Que eu só queria saber de dar atenção à menina, que estava se sentindo deixado de lado, mas que estava tudo bem, que ele entendia. Era nesse ritmo que íamos levando. Quando um dia, repito, ninguém ali na empresa sabia que estávamos tendo um caso, muito menos que ele era pai da minha filha. Mas depois de voltar a trabalhar, 3 meses e meio depois, conversando com uma colega de trabalho, ela me deu aquela notícia. Você que trabalha lá na mesma sala que o Marcelo, é verdade o que estão comentando, Lívia? Ué, o que estão comentando? Ué, o que estão comentando? Você não sabe? Que ele e aquela menina são amantes. O que você falou? Estou te dizendo. É o comentário na firma toda. Mas, menina, de que meninas? Da Carolina.
Aquela que foi contratada para te cobrir nas férias, na tua licença. Olha, eu cheguei a rir naquela hora. Mas foi um riso de nervoso. Depois comecei a tremer. Pedi que ela me dissesse mais, tudo o que ela sabia. Mas ela falou que só sabia aquilo que andavam comentando ali na empresa. Não sei quem tinha visto os dois juntos, de beijinho e de abraço. Aí começou a criticar o Marcelo, a chamá-lo de safado pelo fato de ele ser casado. E ainda acrescentou: aliás, ele nunca deu em cima de você? Imagine como que eu me senti. E naquela mesma tarde, eu o confrontei. Pior, fiz isso na frente da Carolina, só para ver a reação dela também. Entrei na sala e fui direto até a mesa dele. Escuta, Marcelo, é verdade o que vieram me contar? Que você anda de caso com essa Carolina? Os dois ficaram brancos. Sim, porque eu perguntei aquilo e já me virei para ela, para ver qual seria a reação dela também. Arregalaram os olhos e ficaram mais brancos que uma folha de papel. E vamos convir, tem horas que as palavras são desnecessárias. Em vez de me dar uma resposta objetiva, ele começou a gaguejar. Nisso, ela perguntou quem tinha inventado aquela mentira. Mas eu devolvi a pergunta. Será que é mentira mesmo? Pela tua cara, menina, e pela cara desse safado, tô vendo que não. Ela não deu mais um pio. Imagine o clima pesado que ficou ali naquela sala. Nenhum dos dois conseguiu mais me encarar. Ficaram fugindo do meu olhar o tempo todo. Não sou nenhuma boba. Sentia aquela atmosfera diferente entre os dois. E o Marcelo andava muito esquisito comigo. Depois conversamos e ele apenas confirmou aquilo que eu já sabia. Lívia, eu não tive culpa. Aliás, nem a Carolina teve. Simplesmente aconteceu. A gente acabou se apaixonando pelo outro. Você entende, né? Se eu entendo, mas você é muito descarado. Eu não entendo não, Marcelo. A gente teve uma filha. E é assim que você me trata? Em vez de dar jeito na tua vida pra gente ficar junto, você se envolve com outra mulher, mais uma. Você me desculpa, viu? Mas eu não tenho estômago para isso. Você não quer que, além de te dividir com a tua mulher, eu ainda aceite numa boa você com essa menina? Claro que não, Lívia. Eu jamais te pediria isso. O que você está me propondo, então? Ele nem precisava responder nada. Bastava o jeito como me olhava. Aliás, bastava aquela frase que ele tinha dito há pouco. Que nem ele, nem a tal de Carolina haviam tido culpa. Que eles tinham se apaixonado um pelo outro. A sentença para nós dois já estava selada. Para resumir, acabamos nos afastando. Ele tomou a decisão de terminar tudo comigo. Acho que não preciso nem dizer que no fim acabei pedindo a conta. Não ia conseguir continuar dividindo aquela mesa e aquela sala. Sabe, aquele ambiente com eles, assistindo de camarote a felicidade dos dois. Meu chefe ainda tentou me fazer mudar de ideia. Sugeriu que, em vez de sair da firma, apenas mudasse de setor. Mas acabei preferindo sair. Apesar de tudo, não cortei relações com o Marcelo.
Até porque nem tinha como, né? Ele continuava sendo o pai da minha filha. E olha, ele devia estar mesmo muito apaixonado. De um jeito que provavelmente nunca esteve apaixonado por mim. Porque no fim, o impossível, ou o que parecia impossível, aconteceu. Não a meu favor, infelizmente. Porque ele acabou se separando da esposa para assumir o romance com aquela Carolina. Aquela que tomou meu lugar em tudo. No meu serviço, quando eu saí de licença, e no coração dele. Quando dei a luz, imagino como eu me senti quando eu soube disso. Eu quis morrer. Aliás, por conta disso, eu fiquei tão magoada que cheguei a prometer a mim mesmo que nunca mais conversaria com ele. Quando ele aparecia ali para ver a nossa filha, eu simplesmente saía de casa, tudo para não vê-lo, não falar com ele. Puxa vida, enquanto estávamos juntos, ele me enrolou o tempo todo, mas não pensou duas vezes para jogar tudo para o alto e assumir aquela outra. Me dói tanto quando ele traz essa mulher junto, quando vem ver a nossa filha. E ela faz questão de ficar atarracada nele e fica me olhando com aquele ar de superioridade. O problema maior é que eu não consegui superar esse episódio. Não consegui esquecê-lo. Pelo contrário, esse sentimento só se tornou mais forte aqui dentro de mim. Olha, se não fosse pela nossa filha, eu já teria sumido no mundo, ido embora, para um lugar distante, tudo para não sofrer. É tão doído quando a pessoa que você ama te esquece. Mas você continua apaixonada. É tão doído quando sobra amor no coração da gente, mas falta no coração do outro. Quando a pessoa que você mais ama, o homem que você idealizou, toca a vida em frente e você não consegue se mover do lugar, fica simplesmente estática. A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em 2 horários diários, 7h30 e 8h30 da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui, nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail renatogaúcho@renatogaúcho.com.br, sempre com telefone para contato com a produção. 98 FM vai te levar pra dentro do maior boteco do mundo. Boteco do Gustavo Lima, dia 26 de março no Expo Trem de Pinhais. Para participar desse momento super especial, é só ficar ligado na nossa programação que tem sorteio durante os nossos programas. Gustavo Lima, com a 98 FM. Todo mundo vai! Continue com a gente e não saia daí, tá? 98! Agora são 9h08. Você está ouvindo Show da Manhã 98. Oferecimento Uninter. Feirão online de profissões Uninter. Descontos de até 70% para começar a faculdade. 98. Fique por dentro dos destaques do Meio-Dia Paraná, aqui na 98 FM. De segunda a sexta, às 10h20 da manhã. Destaques do Meio-Dia Paraná. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta no Sicredi. Digital como é preciso, humano sempre. 98.